O dinheiro não desaparece de uma vez, ele apodrece nas mãos de quem ainda confia nele. Em certas crises, uma vida inteira de trabalho virou troco antes do fim do dia. Mas o detalhe mais assustador é que alguns governos continuaram imprimindo, mesmo quando já não havia nada para comprar. O colapso do Mandate da França em 1796. Em meados de agosto de 1796, você entra no mercado de Paris e o seu dinheiro perde 4,77% do valor a cada dia. Os preços dobram a cada 15,1 dias. A França revolucionária vinha inflando a moeda desde maio de 1795, primeiro com os assignats, papéis garantidos por terras da igreja confiscadas e leiloadas pelo novo regime. Mas a confiança desaparece, porque terra impressa numa nota não compra pão quando todo mundo duvida da própria nota. Nas filas por pão, diante de bancas vazias e fregueses em silêncio, o governo de Paris tenta reapresentar a mesma promessa falida com outro nome no alto do papel, o mandate territorial. Agora é essa moeda que desaba mais rápido, a 304% ao mês. Nas oficinas de impressão, mais papel sai das prensas. Nas praças cheias, trabalhadores exaustos veem o salário correr atrás dos preços e chegar tarde demais. A poupança vira papel amassado no chão. Notas sem valor passam de mão em mão. Carteiras ficam vazias sobre a mesa. Em novembro de 1796, a saída é dura. A França declara que a sua pilha de mandates vale apenas 1% do valor escrito nela. O Estado chama isso de encerramento. Você chama de 99% perdido. Crash do Inti no Food Shock do Peru de 1990. Depois do último colapso da moeda, o Peru cravou a taxa de câmbio como se fosse um atestado final. Um novo sol por 1 milhão de intis. Basta voltar no tempo para encontrar a crise que esperava Alberto Fujimori quando ele tomou posse em 28 de julho de 1990. No fim dos anos 80, Alan Garcia tentava segurar os preços por decreto, enquanto déficits, atrasos na dívida, controles cambiais e dinheiro emitido pelo Banco Central esvaziavam prateleiras, deixavam bancas de mercado abandonadas em Lima e alimentavam um mercado paralelo onde o preço do dólar transformava a cotação oficial em ficção. O Peru já tinha rachado uma vez. Em setembro de 1988, com feiras lotadas, filas e moedas passando de mão em mão, a inflação mensal chegou a 114%. Então veio o food shock. Os controles caíram, a estabilização entrou. E a conta chegou na hora. Em agosto, a inflação bateu 397%. Os preços dobravam a cada 13,1 dias. 1.000 intis viravam quase 5.000 em um mês, contados às pressas sobre balcões de mercado. No fim do livro contábil, restou a sentença: um novo sol por 1 milhão de intis sem valor. O colapso do won no mercado de arroz da Coreia do Norte em Toserosinae. Em Haesan, em dezembro de Toserosinae, o regime faz a própria moeda implodir. Uma reforma monetária confiscatória apaga saldos antigos em wons, limita as trocas e anuncia que o novo won trouxe a ordem de volta. Mas o mercado responde antes do Estado. Em Pyongyang, Sinuiju e Haesan, as estatísticas oficiais não servem de bússola. A única leitura possível vem das cotações do mercado paralelo e do preço do arroz. No começo de março de 2010, os dados de câmbio estrangeiro apontam uma inflação mensal de 496%. Os preços dobram a cada 11,8 dias. O arroz dispara primeiro. Em meados de janeiro, chega ao pico de 348% ao mês. O que desaparece não é apenas poder de compra, são refeições. Em meados de janeiro de 2011, a lição já estava cravada. As pessoas confiam no arroz, no yuan chinês e nos dólares dos Estados Unidos. O won vira papel molhado no chão, com um retrato impresso e nenhuma autoridade. A hiperinflação do Papiermark, importado de Danzig em 1923. Se o dinheiro de um estado pode perder para um saco de arroz, o que acontece quando a sua cidade importa o colapso de outro país por tratado e comércio? Na cidade livre de Danzig, hoje Gdansk, na Polônia, um porto protegido pela Liga das Nações ficou bem dentro do raio de destruição monetária da Alemanha. De agosto de 1922 até meados de outubro de 1923, Danzig manteve o Papiermark alemão em circulação, em vez de começar com uma moeda doméstica estável. A crise, portanto, já chegou carregada.
O auge veio em setembro de 1923, com inflação mensal de 2.440%. Isso equivalia a 11,4% ao dia, com os preços dobrando a cada 6,52 dias. Filas se formavam diante dos mercados, notas se acumulavam em volumes absurdos, e o dinheiro chegava a ser transportado em carrinhos de mão, enquanto seu valor desaparecia entre uma compra e outra. Danzig escapou antes do próprio pico alemão de outubro, adotando o Gulden de Danzig. A revista Time informou a conversão de 100 Heller para 1 Gulden, com 180 milhões de Gulden autorizados, entre moedas cunhadas e nova circulação. Mas o próximo colapso faria até uma moeda recém-criada parecer apenas um recibo temporário. Colapso do Yuan Ouro da China nacionalista em 1949. Em abril de 1949, em Xangai, os preços dobravam a cada 5,34 dias. O salário não era renda, era estoque derretendo nas mãos. A pessoa recebia e corria para gastar, trocar por arroz, prata, moeda estrangeira, qualquer coisa que ainda valesse alguma coisa na semana seguinte. Nas ruas lotadas dos mercados de Xangai, as filas cresciam, as bancas esvaziavam e moedas de prata passavam de mão em mão como se fossem a última forma de certeza. O colapso tinha começado em outubro de 1947, quando o governo nacionalista seguiu imprimindo dinheiro em meio à Guerra Civil Chinesa e a confiança no Fabi começou a rachar. Soldados nacionalistas avançavam e recuavam, funcionários recebiam salários que perdiam valor antes do fim do dia, e as prensas continuavam trabalhando. Pior ainda, Chiang Kai-shek tentou devolver respeito ao papel moeda, dando a ele um nome dourado. Em agosto de 1948, o governo trocou 3 milhões de Fabi por um Yuan Ouro. A marca não convenceu ninguém. Os exércitos comunistas avançavam rumo a Xangai, lojas evitavam aceitar as notas nacionalistas, balcões de banco viravam pontos de desconfiança, e os preços no atacado chegaram a 5.070% ao mês, ou 14,1% ao dia. Em meados de maio de 1949, com vitrines fechadas e escritórios do governo abandonados, o Yuan Ouro já era só mais um recibo de um governo em retirada. O desastre da dracma de ocupação da Grécia em 1944. Essa moeda se imprimiu até desaparecer, e a Grécia fez isso mais rápido. Em outubro de 1944, os preços subiam 13.800% ao mês. Ninguém fazia orçamento. Corria contra o comerciante antes que a balança mudasse de preço. A ocupação do eixo começou em abril de 1941 e o mecanismo foi brutalmente simples. As forças ocupantes tomaram a produção agrícola, o gado e a infraestrutura ferroviária, enquanto as autoridades obrigavam instituições gregas, incluindo o Banco da Grécia, a financiar os custos da ocupação com dracmas recém-impressas. A oferta desabou. Nas bancas vazias, nas prateleiras sem mercadoria, nas filas por comida em Atenas, veio a fome. A hiperinflação correu de maio de 1941 até dezembro de 1945, mas o pico foi o laudo final. 17,9% de inflação por dia, com os preços dobrando a cada 4,27 dias. Você segurava papel, os vendedores queriam ouro. Segundo o Banco da Grécia, o custo de vida havia aumentado 2,3 bilhões de vezes até aquele outubro. Em 5 de novembro, a última cédula da ocupação valia 100 bilhões de dracmas. 5 dias depois, uma dracma nova comprava 50 bilhões das antigas. Isso não é dinheiro, é um recibo da ocupação. A espiral da morte do Papiermark na Alemanha de Weimar em 1923. Um único dólar americano chegou a custar 4 trillion and 200 billion marcos em novembro de 1923. Antes da Primeira Guerra Mundial, custava 4,2. Foi a autópsia do Papiermark. A Alemanha tinha soltado o marco de papel do lastro em ouro, e depois as dívidas da guerra e a pressão das reparações continuaram drenando o orçamento. Em janeiro de 1923, tropas francesas e belgas ocuparam o Ruhr. Berlim mandou os trabalhadores resistirem sem confronto direto, depois pagou seus salários e cobriu os rombos imprimindo ainda mais dinheiro. Cada tentativa de salvamento virava combustível,
De agosto de 1922 a dezembro de 1923, os preços deixaram de subir e passaram a explodir. Em outubro, avançaram 29.500% em um único mês, ou 20,9% ao dia. Os preços dobravam a cada 3,7 dias. O salário era retirado ao meio-dia, porque à noite já comprava menos. As cédulas chegaram a 100 trilhões de marcos. Cidades passaram a imprimir Notgeld em papel, em papelão, até em seda. Então, um Rentenmark substituiu 1 trilhão de Papiermark. O Rentenmark se manteve porque a Alemanha já não tinha mais nada para inflacionar. O desaparecimento do dinar de guerra de 1994 da República Srpska. Em janeiro de 1994, a queda era tão rápida que uma etiqueta de preço podia perder a validade antes do fim da semana. Dentro da Bósnia e Herzegovina, a República Srpska mantinha uma moeda de zona de guerra, o dinar da República Srpska, emitido pelo seu Banco Nacional, enquanto a entidade tentava financiar uma economia sufocada pela pressão do conflito. Ranke e Cruz situam essa hiperinflação entre abril de 1992 e janeiro de 1994, quando a inflação mensal chegou a 297 milhões%. Na prática, eram 64,3% ao dia, com os preços dobrando a cada 1,41 dias. A pessoa não perdia apenas as economias, perdia a própria capacidade de medir o que ainda tinha nas mãos. Até o rastro em papel quase desapareceu, preservado apenas em comunicados estatísticos publicados no Diário Oficial em Banja Luka. Em 19 de fevereiro de 1994, o dinar foi retirado de circulação, mas o incêndio maior, logo ao lado, já ardia com ainda mais força. O colapso dos 500 bilhões de dinares da Iugoslávia em 1994. Pior ainda, você está numa feira de rua em Belgrado, na Sérvia, com um tijolo de notas nas mãos, e o vendedor já refaz a conta antes mesmo de você terminar de contar. De abril de 1992 a janeiro de 1994, o dinar iugoslavo desabou em meio à dissolução do país, sanções, gastos de guerra, escassez e um orçamento estatal alimentado pela máquina de imprimir dinheiro. Em janeiro de 1994, a inflação chegou a 313 milhões% ao mês. Os preços subiam 64,6% ao dia, dobrando a cada 1,41 dia, rápido o bastante para transformar o salário de ontem num comprovante de derrota. As prateleiras ficavam vazias, a carteira no balcão já não comprava quase nada, e o Banco Nacional respondia com notas de 10 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões e, em 1993, 500 bilhões de dinares. Enquanto isso, o comércio real fugia para o dinheiro vivo em marcos alemães. Dragoslav Abramovich atrelou um novo dinar ao marco alemão em 24 de janeiro de 1994, mas um colapso ainda conseguiria fazer até isso parecer contabilidade com pulso. O colapso da nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue em 2008. Pior ainda, o que acontece quando 1 trilhão deixa de parecer muito, enquanto você espera na fila de um banco? De março de 2007 até meados de novembro de 2008, o dólar do Zimbábue virou o exemplo moderno de uma moeda perdendo a disputa contra a realidade. No auge, estimativas reconstruídas colocavam a inflação em 79,6 bilhões% ao mês, com preço subindo 98% ao dia e dobrando a cada 24,7 horas. Em Harare, prateleiras de supermercado ficavam vazias, maços de notas passavam de mão em mão como se fossem papel sem peso, e o distrito financeiro tentava fingir que ainda havia um sistema por trás daquilo. A série oficial de preços já tinha sido interrompida em julho, então economistas passaram a medir os estragos por outro caminho. Eles acompanhavam as ações da Old Mutual, negociadas tanto em Harare quanto na Bolsa de Valores de Londres, usando a diferença entre os preços para estimar a taxa de câmbio no mercado paralelo. O Estado imprimiu notas de 10 trilhões, 50 trilhões e 100 trilhões de dólares. A última, segundo o FMI, foi a maior denominação já emitida. No começo de 2009, a população já tinha migrado para dinheiro estrangeiro, sobretudo dólares americanos circulando no mercado, porque a moeda nacional não tinha apenas falhado, ela tinha virado um recibo da próxima queda que ainda estava por vir.
O apocalipse dos 100 milhões de B-Pengu da Hungria em 1946. Pior ainda, a Hungria tentou o mesmo remédio da impressora e transformou a crise em algo terminal. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado devia 300 milhões de dólares em reparações soviéticas, enquanto Budapeste ainda carregava as marcas dos bombardeios e a arrecadação de impostos chegava tarde demais para fazer diferença. A resposta do governo foi pagar com pengos novos. De agosto de 1945 a julho de 1946, o país viveu a pior hiperinflação já medida. Em julho, a inflação mensal chegou a 41,9 quatrilhões por cento. A inflação diária corria 207%. Os preços dobravam a cada 15 horas. O salário recebido de manhã já perdia o sentido antes do jantar. As prateleiras esvaziavam, as ruas de Budapeste escureciam sob uma economia em colapso e o dinheiro se acumulava em maços que quase ninguém queria. As notas comuns viraram 1000 pengő, depois B-Pengő, até chegar à nota de 100 milhões de B-Pengő, nominalmente 100 quintilhões de pengős. Em 1º de agosto de 1946, veio o forint. Um forint comprava 400 octilhões de pengős. Aquilo não foi conversão, foi sepultamento.